Além da questão do TAC, né, a gente sabe ali que a nota técnica ela também analisou as políticas de privacidade, né, falando um pouquinho dessas políticas de privacidade. Porque a gente vê que também tem isso, joga tudo para lá e não dá transparência, quem é que é esse documento, todas aquelas histórias. E essa rede grande de farmácias que eu estou mencionando, eles têm até aplicativo. Então, tem toda uma facilidade nesse sentido, né? Mas o que essa nota analisou relativa a políticas de privacidade que a gente precisa se atentar e principalmente, eu sempre digo, oportunidades de prospectar clientes, né? E novos clientes, até os clientes que a gente já tem, que daqui a pouco eu tenho que atualizar alguma coisa, ou novos clientes nesse sentido. Não, perfeito. Acho que também esse ponto é bem importante, né, Gabi? Porque às vezes a gente está, até tu trouxe a questão dos planos de saúde anteriormente, né? O que a gente também vê nas indústrias, acho importante antes de falar da política de privacidade, indústrias e clientes e tal, é principalmente a questão de compartilhamento dos dados, né, entre a farmácia, o titular, né, e a empresa. O que pode, o que não pode, né? Nesse ponto também é importante a gente trazer. Que a questão das políticas de privacidade, tá? O que é importante nessa análise que eles fizeram? Primeiro ponto, eles não colocaram o número total de sites que eles analisaram, mas o que eles disseram é, primeira coisa, precisa ter políticas de privacidade para uso, né, para a utilização do site. Precisa ter termos de uso para nos casos que tiver um aplicativo. Isso é importante, parece ser redundante eu falar isso, mas por que eles trouxeram isso? Várias farmácias, várias empresas, né, porque essas associações que eles estudaram, tu imagina, eles pegaram associações que tinham farmácias grandes, farmácias pequenininhas. Eles analisaram vários sites e viram, bom, ela tem site e não tem nenhuma política. Não faz menção a nenhuma política. Então, o ponto 1 é, existe a necessidade de ter política. Aí, trazendo um outro ponto que que parece também redundante, mas é importante a gente falar. Na política, precisa a indicação de um encarregado de proteção de dados. Então, precisa ter o DPO. Então, nessa diferença, nesse caso, né, a gente vai ter a questão das pequenas, médias e grandes empresas, mas é importante que também tem que ter não necessariamente um DPO, mas um canal de comunicação. Então, a política tem que trazer isso. Outra questão que aí difere das demais empresas, demais ramos, né? A questão da especificidade da política. Então, quais dados são tratados? Então, com quem compartilha? Não é trazer de forma genérica. Quais dados são tratados? Com quem compartilha? Qual a base legal? Né? Quando a gente utiliza o consentimento, quando a gente utiliza o contrato, então, assim, o que eles trouxeram é importante que a política esteja mais especificada que outras, né, que empresas de outros setores. Esse é o ponto número 1. Que aí também a gente volta para a questão da transparência, né, e de tudo isso. E o ponto número 2 precisa ter um canal de comunicação para facilitar os direitos dos titulares. Porque muitas vezes eles analisaram na nota, gente, eu não vou abrir aqui todos os pontos da nota, mas na nota eles trazem, no site X não dão a indicação do site, mas eles trazem os casos bem especificamente. Eu acabei dando, né, tô falando, a minha fala vai ser de uma forma mais resumida. Mas então, política de privacidade, primeira coisa, precisa ter. Segunda, tem que ter um canal de comunicação para que os direitos dos titulares sejam supridos. E número 3, precisa que essa política de privacidade seja específica, que tenha a questão de qual dado é tratado, com quem é compartilhado, quais as bases legais, não pode ser feita de uma forma genérica. Então, esses são os pontos principais que eles trouxeram ali na nota com relação à política de privacidade.